Vamos lá, galera, vamos lá. Né, me entusiasmei aqui hoje. Me entusiasmei aqui hoje no Periscope. Resolvi passar aí rapidão para tratar de uma dica rápida aí de direito tributário. Duas jurisprudências do STF aí sobre o IPVA. Primeiro, né, antes de tudo, bom dia a todos, né? Bom dia a todos, bom dia, grandes concurseiros, caros concurseiros. Aí, bom dia a todos, mais um dia de estudos na vida de vocês, mais um dia, né? Mais um dia rumo ao objetivo, rumo à aprovação. Grande Rafa, sempre presente aí nas nossas transmissões. Compartilhe aí todos com os seus seguidores, ajude esse humilde professor, né? Esse humilde professor de direito tributário, legislação tributária, a compartilhar, a divulgar o seu canal, divulgar seu trabalho aí no Periscope. Vamos lá, bom dia a todos, vamos lá, mais uma dica agora no nosso canal aqui no Periscope, dica de direito tributário. Coraçãozinho na tela, galera. Coraçãozinho na tela, vamos lá. Grande Thalisson, compartilha aí, grande professor de constitucional, tô acompanhando ele, né, Vamos nos ajudar aí a divulgar o nosso trabalho aí no Periscope, essa ferramenta tão magnífica, né, que aproxima aí nós professores aí dos amados alunos, dos amados seguidores. Então vamos lá, curtam, sigam aí, clique na mensagem aí do Thalisson, que aí você tem como seguir ele, altas dicas aí de constitucional para quem vai prestar a prova do INSS, para qualquer outro concurso que caia essa disciplina, né? Constitucional cai em praticamente todas as disciplinas, então vamos lá, sigam aí, clicam na mensagem aí que ele acabou de colocar, sigam ele, um grande professor de direito constitucional, dicas de direito constitucional nunca é demais, né? Nunca é demais. Vamos lá, galera, então vamos lá, vamos com tudo. ISS Goiânia é nosso, né? ISS Goiânia é nosso. Vamos lá, domingo é o dia de vocês, né? Pensamento positivo, galera, pensamento positivo. Duas dicas, dois entendimentos jurisprudenciais extremamente importantes aí do STF em relação ao IPVA. Primeiro, o STF entende, apesar de uma interpretação literal, gramatical da Constituição, o STF entende que não incide o IPVA em embarcações e aeronaves. O STF, ao realizar uma interpretação histórica, ao analisar a origem histórica do IPVA, lá na taxa rodoviária única, que era somente cobrada dos veículos automotores terrestres, não eram cobradas dos veículos automotores aéreos e marítimos. Então, ao realizar essa interpretação histórica, que eu pessoalmente discordo, porque a taxa rodoviária única era um tributo totalmente diferente do imposto. Ela deixou de cobrar a taxa rodoviária única, que foi totalmente importante, extremamente importante para a expansão viária, né, para o desenvolvimento da malha viária no nosso país. Porém, ela foi extinta e foi instituído um imposto, que tem como fato gerador um fato do contribuinte, uma manifestação de riqueza do contribuinte. E ao analisar a literalidade da Constituição, o IPVA incide sobre a propriedade de qualquer veículo automotor. Não é especificado se é um veículo automotor terrestre, aéreo ou marítimo. Então, essa interpretação histórica que o STF fez em linkar a origem do IPVA com a extinção da taxa rodoviária única, para mim é uma interpretação equivocada que privilegia uma parcela da população que manifesta uma capacidade contributiva extremamente intensa, que não poderia ser privilegiado e deixar de pagar o IPVA. Então, pessoal, esse é o entendimento do STF. Acredito que aí nos próximos anos isso seja revisado, alterado, porque realmente é um entendimento que gera muita injustiça fiscal. Porém, para fins de prova, vocês têm que adotar esse entendimento, que não incide o IPVA sobre embarcações e aeronaves, porque está fora do campo de incidência do IPVA. Porque o campo de incidência do IPVA somente são os veículos
automotores falaram que os professores de direito têm essa capacidade contributiva. Eu estou procurando a minha capacidade contributiva, né, ainda. Estou procurando ainda. Acredito que um dia venha essa minha capacidade contributiva. Com muita força, com muito trabalho, talvez um dia venha, Rafa. Estou procurando ainda. E outro entendimento, pessoal, é que os estados eles não podem diferenciar as alíquotas, né, do IPVA em função de o carro ser nacional ou importado. Lá na Constituição tem um dispositivo que permite os estados a diferenciarem as alíquotas do IPVA em função do tipo e utilização. Aí alguns estados resolveram diferenciar as alíquotas do IPVA em função do tipo. E que tipo? O carro ser importado ou o carro ser nacional. Aí o STF, julgando essa lei, acredito que foi uma lei do Rio de Janeiro que diferenciou essas alíquotas em função do carro ser nacional ou importado, o STF falou, não, esse tipo de diferenciação, isso fere a Constituição. Mas não fere esse dispositivo que permite os estados a diferenciarem as alíquotas do IPVA em função do tipo. Fere a Constituição em relação ao princípio constitucional tributário, lá previsto no artigo 152. Fala que eu não posso diferenciar a tributação de bens, né, a tributação de bens, serviços e mercadorias em função da procedência e destino. E ao diferenciar as alíquotas em função de o carro ser nacional ou importado, eu estou diferenciando a tributação de bem, né, de um automóvel em função de ele ser importado ou ele ser nacional. Então eu estou diferenciando a tributação em função da procedência do motor, né, de ele ser importado. Então isso fere esse princípio previsto no artigo 152. Então o STF considerou que essa diferenciação, utilizando esse parâmetro nacional e importado, fere a Constituição, fere o princípio constitucional tributário esposado no artigo 152 da Constituição. Então, pessoal, prestem atenção nesses dois entendimentos jurisprudenciais do STF, são extremamente importantes. IPVA. Um, quanto à não incidência do IPVA, né, se fosse o imposto da União, poderia, não, a União, nem os estados, nem podem diferenciar sua tributação. A União, ela é em relação à procedência e o destino, ok? Aqui eu estou falando de tributação de bens, eu não posso diferenciar, por exemplo, a alíquota do IPI em função em função de a mercadoria, de o produto ser de procedência, por exemplo, do estado de São Paulo ou do estado da Bahia. O que a União tem é a possibilidade de ela conceder incentivos fiscais regionais, e aí ela estaria diferenciando a sua tributação em função de uma determinada empresa estar localizado em um determinado local, em um determinado estado. É o caso da Zona Franca de Manaus. Isso está excepcionado na Constituição no artigo 151, inciso 1, lá referente ao princípio da uniformidade geográfica da tributação, que aí a União, né, o imposto de... Não, mas aí o imposto de importação... O imposto de importação, aí o imposto de importação, o ICMS, né? O ICMS, em alguns casos, eu posso diferenciar, autoriza, por exemplo, a alíquota interestadual do ICMS é diferente em relação à procedência da mercadoria, né? Ou o destino da mercadoria. Se é do estado de São Paulo para a Bahia, eu aplico a alíquota de 7%. Se é da Bahia para São Paulo, a alíquota de 12%. Está previsto lá na resolução do Senado Federal. Imposto de importação, eu também tenho como diferenciar as alíquotas em função da procedência se é de um país ou de outro. Mas esse princípio que impede a diferenciação da tributação, né, que impede a diferenciação da tributação de bens, mercadorias, produtos em função do destino, ele não se dirige ao imposto de importação, ele se dirige aos impostos internos como uma forma de não tornar desarmônico a nossa federação. Porque então,
Se eu permitisse essa diferenciação, os estados poderiam se degladiar. Ah, quando o governador fosse de um partido e outro fosse de outro. Então, esse princípio ele é direcionado aos nossos entes federativos e não impede a diferenciação do imposto de importação, do imposto de exportação, caso seja aplicável, em função de eu estou exportando ou importando de um determinado país. Isso é até muito comum, principalmente quando eu tenho blocos econômicos. Imposto de importação de uma mercadoria do Brasil para a Argentina é totalmente diferente do imposto de importação do Brasil para um outro país que a gente não tem acordo bilateral de comércio. Esse princípio é dirigido internamente para o país, para proteger, para não desarmonizar a nossa federação. Perfeito? Porém, tem algumas exceções, principalmente no caso da União, que ela pode diferenciar sua tributação e conceder incentivos fiscais regionais exatamente com um objetivo único, que é favorecer, estimular o econômico de uma determinada região. Então a concessão, a diferenciação dessa tributação, ela tem que ter um objetivo que é satisfazer o interesse público, que é estimular o desenvolvimento econômico de uma determinada região do país. E não simplesmente diferenciar a tributação porque eu não gosto do governador do outro estado. Ok? Então, é isso daí, pessoal. Vim aí só para passar essas duas dicas rápidas para você. Uma sobre legislação, quem assistiu a minha transmissão anterior, e outra sobre direito tributário, dois entendimentos jurisprudenciais do STF extremamente importantes, caem direto em prova. Beleza, pessoal? Então é isso daí, vamos pipocar coração, que eu não tô vendo coração na tela, não tô vendo coraçãozinho, coração e mais coração. Então é isso daí, bons estudos, bom dia a todos e vamos rumo à aprovação. Beleza? Tchau, tchau, até breve, tchau.